Olá amigos, aqui é Edmilson Barros e você está no canal do YouTube Minutos de Direito Médico. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Nosso tema de hoje é sobre as novas regras para emissão de todos os documentos médicos. Vamos lá? Conforme prometido, abri um parênteses no canal Minutos e passei à frente dois importantes assuntos. O Conselho Federal de Medicina acaba de atualizar algumas de suas mais tradicionais normas. Uma delas trata sobre a emissão de documentos médicos e a outra sobre o novo rol de especialidades e áreas de atuação. Nesta semana, trataremos apenas das novas regras de emissão de documentos médicos. No domingo seguinte, trataremos sobre as especialidades e áreas de atuação. Pois bem, antes de apresentar essas novas regras sobre emissão de documentos médicos, há de se lembrar alguns conceitos básicos. Primeira regra: resolução é lei para os médicos. Se comprovadamente um médico descumprir uma resolução, automaticamente ele cometeu infração ética, vai ser processado e condenado. Segunda regra: se você, médico, não concorda com a regra ou desconhece alguma regra, isso é um problema apenas seu. Cumpra ou saiba que se for pego descumprindo, será responsabilizado e punido. Terceira regra: considera-se documento médico qualquer documento que o médico emitir decorrente do seu trabalho como médico. Pouco importa o nome de batismo ou o objetivo desse documento. Sendo assim, partindo-se dessas premissas, há de se dizer que a normatização da emissão de todos os documentos emitidos por médicos passa pela obrigatoriedade de tudo o que diz a Resolução 2381 de 2024, editada pelo CFM. Essa regra, portanto, é obrigatória desde a sua publicação em 2 de julho de 2024 e estabelece normas éticas para a emissão de documentos médicos pelos profissionais inscritos nos Conselhos Regionais de Medicina do Brasil. A resolução destaca a importância da responsabilidade dos médicos na elaboração de documentos médicos, considerando suas repercussões civis, penais, éticas e administrativas, tanto para o paciente quanto para o próprio médico. Os documentos médicos são reconhecidos por sua presunção de veracidade e devem conter informações mínimas, essenciais, para garantir sua autenticidade e legalidade. São informações obrigatórias em todos os documentos médicos, de agora em diante. Identificação completa do médico, nome, CRM, Estado da Federação, registro de qualificação de especialista, o RQE, se ele se disser especialista em alguma especialidade ou em alguma área de atuação, identificação do paciente com nome e CPF, quando disponível, data de emissão, assinatura do médico qualificada para documentos eletrônicos ou manuscrita com carimbo e números do Conselho Regional de Medicina, além de dados de contato profissional, telefone ou e-mail, endereço profissional ou residencial do médico. Sobre esses requisitos obrigatórios, há de se fazer alguns destaques. Quanto ao CPF do paciente, o CFM está na vanguarda. Em breve, todos os cidadãos estarão identificados apenas pelo CPF. Sendo assim, se o paciente tiver o CPF, nada mais correto que isso deve ser exigido desde já. Quanto à assinatura do médico, se a assinatura for eletrônica, a autenticidade já está comprovada. Se for assinatura física, deve haver carimbo ou equivalente impresso do termo médico, se generalista, especialidade, se especialista, CRM, Estado e RQS, se ele possuir. O mais criticado é a obrigatoriedade dos dados de contato do médico e endereço profissional ou residencial. Não entendemos ser essa exigência indevida. Na verdade, há tempos já orientávamos neste cuidado. Dessa forma, o paciente está mais protegido em caso de intercorrência, bem como o médico está mais protegido de eventuais acusações, por exemplo, de abandono do paciente. Outro ponto polêmico, brilhantemente ajustado pelo CFM, é obrigatória a identificação dos interessados na obtenção de qualquer documento médico, tanto do examinado quanto do seu representante legal. Obrigatoriamente, em qualquer caso, deve ser exigido documento de identidade oficial com foto, legível, claro, indicação do respectivo CPF, feito a partir da conferência do documento pelo próprio médico. Essa exigência que se aplica inclusive para indivíduos solicitantes considerados incapazes pela legislação. Para que isso? Para minimizar o risco de fraudes e manipulações de documentos médicos.
Se o médico não fizer isso, não tiver esse cuidado, além de se sujeitar a ser processado e condenado pelo CRM, pode ser processado pelo destinatário do documento que vier a sofrer algum tipo de prejuízo pelo atestado irregular. Veja o tamanho do problema. Esse destinatário não é apenas o paciente ou o familiar que recebe do médico aquele documento, mas toda e qualquer pessoa física ou jurídica que receber o documento entregue pelo paciente para ter algum tipo de benefício, como trabalhista ou previdenciário. A pessoa física ou jurídica prejudicada pode processar o paciente e o médico nas esferas criminais, indenizatórias, administrativas e, claro, éticas. A regra conceitua e detalha exemplificativamente e não taxativamente alguns tipos de documentos médicos, cada um com seus respectivos conteúdos e finalidades específicas. Atestado médico de afastamento é aquele documento simplificado emitido pelo médico para indicar a quantidade de dias de dispensa necessária para a recuperação do paciente. Atestado de acompanhamento confirma a presença de um indivíduo que acompanha o paciente em uma consulta ou procedimento, indicando a data de comparecimento, de preferência o turno e a quantidade de dias do acompanhamento, se necessitar de mais tempo. Declaração de comparecimento, fornecida pelo setor administrativo de um estabelecimento de saúde. É similar ao atestado médico. Não recomenda afastamento do trabalho, mas pode servir como justificativa de ausência para o empregador, desde que aceite por este empregador. Atestado de saúde, solicitado pelo paciente, esse documento afirma a condição de saúde física ou mental de um paciente. É utilizado em várias situações, como licença maternidade, viagens aéreas para gestante e outros casos semelhantes. Atestado de saúde ocupacional, ASO, é definido pela norma regulamentadora NR7. Atesta a aptidão ou inaptidão do trabalhador para suas atividades laborativas conforme as normas expedidas pelo Ministério do Trabalho. Declaração de óbito, documento médico legal e sanitário que registra a morte de um paciente. Em localidades com apenas um médico, este deverá ser o responsável pela emissão da declaração de óbito. Relatório médico circunstanciado, é um documento detalhado emitido pelo médico que acompanha o paciente, contendo informações sobre o início do acompanhamento, quadro evolutivo, terapêutica empregada, diagnóstico e prognóstico, tudo, obviamente, se autorizado expressamente pelo paciente. Não pode haver majoração dos honorários se for emitido com menos de 6 meses do último atendimento. Relatório médico especializado é aquele relatório solicitado para fins de perícia. Esse relatório discorre sobre a enfermidade do paciente, diagnóstico, terapêutico, evolução, prognóstico, resultados de exames e discussões técnicas baseadas na literatura e legislação aplicável. Se em serviço privado, pode ser cobrado a qualquer tempo. Parecer técnico é um documento opinativo elaborado por um especialista, baseado em literatura e evidências, utilizado em contextos judiciais, fundamentado também nos autos de um processo e na legislação. Se em serviço privado ou contratação particular, também pode ser cobrado a qualquer tempo. Laudo médico pericial é um documento técnico expedido por um perito indicado pelo juiz e anexado ao processo judicial para o qual foi designado. Simplesmente laudo médico. Descrição e conclusão do médico sobre um exame complementar realizado em um paciente, devendo incluir a data da realização do exame e da emissão do laudo. Solicitação de exames é um documento emitido pelo médico para requisitar exames específicos com base na condição clínica do paciente, detalhando a descrição dos exames, indicação clínica e informações relevantes. Resumo ou sumário de alta. Relatório clínico elaborado pelo médico, quando o paciente está pronto para receber alta, resumindo o atendimento e a condição do paciente no momento da alta. Demais documentos médicos, outros documentos não listados anteriormente, mas estabelecidos por instituições públicas ou privadas, desde que sempre sejam emitidas por médicos. Lembra-se que somente médicos e odontólogos, dentro do âmbito de sua profissão, claro, têm a prerrogativa de fornecer atestados para fins de afastamento do trabalho. O fornecimento de atestado é um direito do paciente e parte integrante da consulta, não podendo haver cobrança adicional. Se emitidos por profissionais devidamente habilitados e inscritos no Conselho Regional de Medicina ou por odontólogos, os atestados devem ser acatados. O atestado médico é parte integrante da consulta, sendo seu fornecimento direito do paciente, não podendo importar em qualquer majoração de honorários, salvo as exceções já ditas.
Os médicos somente podem fornecer atestados com diagnóstico codificado ou não, quando por justa causa, em exercício de dever legal ou por solicitação do próprio paciente ou seu representante legal. No caso da solicitação de colocação do diagnóstico, codificado ou não, ser feita pelo paciente ou pelo representante legal, essa solicitação e a concordância deverá estar expressa no próprio atestado e registrada em ficha clínica ou no prontuário. Recomenda-se que ainda conste a informação de que o documento foi entregue em mãos ao paciente ou responsável legal e que este date e assine esse documento. O médico assistente está proibido de preencher formulários que caracterizem perícia médica para concessão de benefícios fiscais em benefício de seu paciente, familiares ou qualquer pessoa com a qual tenha relações que possam influenciar no seu trabalho. No entanto, pode emitir relatórios médicos ou especializados para comprovação de deficiência para requerimento de benefícios quando solicitados pelo paciente. Em caso de detecção de indícios de falsidade em atestados, o médico que flagrar, sob pena de ele também cometer infração ética, tem a obrigação de denunciar o caso ao Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição. A nova regra busca disciplinar e consolidar as definições e conceitos dos diversos documentos médicos, promovendo entendimento, a transparência e o consenso entre os profissionais de saúde e a sociedade. Por hoje é só. Participe, mande suas dúvidas, inscreva-se em nosso canal, compartilhe nosso vídeo. Grande abraço a todos e até a semana que vem.